Nós vamos mostrar como localizar os números irracionais na reta real. Por que isto? Porque os números irracionais são os decimais não exatos e não periódicos, consequentemente infinitos. E, em sendo infinitos, como mensurá-los, encontrar a sua real dimensão. É muito interessante isto, aí está o paradoxo, a dicotomia. Então, nós iniciamos traçando a reta real e marcando a origem, zero. Estabelecemos uma unidade de medida, que pode ser um metro, um quilômetro, um centímetro, enfim, uma unidade de medida qualquer, e pela origem nós traçamos uma reta perpendicular, passando pela origem, e com a mesma unidade de medida que foi posta na reta horizontal. Ligando as duas extremidades, de 1 a 1, nós temos aqui um triângulo retângulo. E, aplicando Pitágoras, chamo esta medida, que no caso é a hipotenusa desse triângulo, de A. Aplicando o teorema de Pitágoras, Pit para os íntimos, nós temos que o valor deste A, ou esta medida, é exatamente a raiz quadrada de 2. Bem, se aqui eu tenho 1 e isto aqui mede raiz de 2, eu pego com um compasso essa medida, coloco a ponta seca na origem e abro, e eu tenho exatamente a raiz quadrada de 2. De modo semelhante ao primeiro, montando triângulos retângulos. Pela hipotenusa, eu traço uma perpendicular, passando pela hipotenusa, cuja medida aqui é uma unidade. Ligo esta ponta com aquela ponta, tenho novamente outro triângulo retângulo. E tenho esta medida B, que é a hipotenusa deste novo triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, eu tenho que o B vale a raiz quadrada de 3. Pego a ponta seca do compasso, abro até aqui, coloco a ponta seca na origem e abro na minha reta, eu tenho a exata medida do número raiz quadrada de 3. Então, é desta forma que nós construímos o que ficou conhecido como espiral de Teodoro de Cirene, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Se nós continuássemos traçando aqui perpendiculares sempre a hipotenusa de medida 1 do lado, nós teríamos os demais triângulos retângulos. E, consequentemente, os valores destas medidas das hipotenusas. No caso aqui é C, é a raiz quadrada de 4, que é 2. Abro duas unidades, então aqui eu tenho a raiz quadrada de 4. Então é desta forma que os números irracionais, embora infinitos, porém limitados, porque eles vão até um certo valor, eles não ultrapassam aquilo, embora sejam infinitos, são localizados na reta real. É muito interessante. E isto foi descoberto pelo pensador Teodoro, no século V a.C. E ele conseguiu determinar a exata posição dos números de raiz de 2 até raiz de 17, usando este princípio, este pensamento. Veja só uma outra forma de mostrar a espiral de Teodoro. Tenho aqui uma unidade de medida, tenho o triângulo retângulo que mede 1, a hipotenusa que mede A. E a partir daí vou traçando perpendiculares às hipotenusas dos triângulos retângulos, obtendo novos triângulos retângulos, de modo que, ao calcular as suas hipotenusas usando o teorema de Pitágoras, eu vou encontrar o número irracional correspondente. Então foi isto que Teodoro fez. Estabelecida esta unidade de medida, estes números aqui são os números irracionais. É muito interessante isto. E note, reitero, isto foi feito no século V a.C. E Teodoro encontrou a exata dimensão dos números irracionais entre raiz de 2 e raiz de 17, considerando a unidade aquela medidinha ali. É isto.